Beleza? Então, aqui é o Iago. Essa primeira aula que eu vou estar fazendo vai ser sobre fração, mais especificamente sobre adição de fração, o que é a fração, o que ela representa, como representar ela e etc. Então eu vou estar tratando todos esses assuntos nessa aula. Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre a importância de você saber fazer fração. Hoje no vestibular a gente tem muito pouco tempo para fazer muitas questões e muitas vezes você saber fração faz com que você resolva uma questão de uma forma muito mais rápida do que se você fizesse com números decimais, porque às vezes você vai trabalhar com muitas casas depois da vírgula e a conta fica bem extensa e fica muito difícil de ser realizada. Por esse motivo a fração ela entra ali para você representar um número de uma forma mais fácil de mexer, para que você consiga otimizar o seu tempo durante a prova. Eu esqueci de me apresentar antes, mas eu concluí o ensino médio no Instituto Federal do Goiás, na cidade de Formosa, Goiás. E atualmente estou cursando medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, essa é a primeira videoaula que eu estou fazendo e antes de você conseguir dominar o conteúdo que eu vou passar aqui hoje, você precisa estar bom com adição, subtração, multiplicação e divisão. Você precisa saber somar e subtrair de forma eficiente, de forma rápida e de forma certa. E você também precisa ter conhecimento pleno da tabuada. Isso é essencial não só para fração, mas para qualquer outro conteúdo dentro da matemática. Às vezes a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, o professor está passando, sei lá, função logarítmica, função trigonométrica, ou está passando expressão aritmética, expressão algébrica, enfim. E às vezes a gente acha aquilo muito difícil, mas talvez aquela matéria não seja difícil. Talvez o problema esteja no fato de que você não está bom na base, que seria a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então eu vou passar uma lista para vocês, vou estar passando para vocês fazerem de soma, de subtração, multiplicação e divisão. Não sei ainda se eu vou passar tudo junto ou se eu vou passar primeiro soma e subtração, depois multiplicação e divisão. Eu vou estar sugerindo também alguns aplicativos que nós temos hoje para baixar para celular mesmo, para estar sem fazer nada. Abre o aplicativo e começa a mexer, vai somando. Lá ele vai te dar várias contas para você fazer. Essa prática do dia a dia ajuda demais e é muito necessária. Aproveita agora que nós estamos em quarentena, não estamos podendo sair muito de casa, estamos muito tempos ociosos. Abdica um episódio a menos de série ou um tempo a mais no YouTube, ou um tempo a menos no YouTube. Abdica de algum tempo para focar na sua dificuldade. Se você sabe que você tem dificuldade na soma, se você sabe que você tem dificuldade na subtração, se você sabe que você não sabe tabuada, ou que você talvez saiba tabuada, mas não saiba dividir, pratica muito, que eu tenho certeza que você vai colher os resultados. Outra coisa, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é a fração? A fração ela é uma forma de você representar uma parte de um todo. Você vai estar representando uma divisão de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente vou pegar uma questão aqui que eu selecionei. Por exemplo, um grupo de 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com um grupo de mulheres. Por exemplo, a gente tem, no caso, 12 pessoas. Aí a fração ela vai nos dizer uma parte de um todo. Ou seja, nós temos 8 mulheres de 12 pessoas. Então, nós temos 8 sobre 12 mulheres. E, no caso contrário, a gente teria 4 homens de 12 pessoas. Então, nós teríamos 4 sobre 12 homens. Então, basicamente, a fração ela serve para isso. Ela vai representar uma parte de um todo. 8 dozeavos, 4 dozeavos. A partir do 10, ou a partir do 11, depois do 10,
a gente começa a se referir como avos. Mas isso não é muito relevante, eu não vou focar muito nessa terminologia. Eu vou focar mais em como resolver as questões. Além de representar uma parte de um todo, como eu mostrei para vocês, ela também tem outra função. Ela representa uma divisão sem você precisar saber do resultado. Por exemplo, quando você tem lá na prova um número decimal, você pode representar aquele número decimal em forma de fração. E se você tem uma fração na prova, você não precisa fazer a divisão para achar o número decimal que ela está representando. Porque o importante não é quanto ela vale. É uma forma de você mexer com o número sem saber o resultado que ele dá. Por exemplo, quando a gente fala, vou pegar outra questão que eu selecionei para vocês. Quando nós colocamos 3/8, por exemplo, nós estamos falando que é 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 vai dar algum resultado, mas para a gente ele não é importante, porque o importante é 3/8. Então a fração vai nos dar versatilidade justamente por causa disso. Nós não precisamos fazer a divisão de 3/8 para continuar fazendo o cálculo. Nós só precisamos saber que é 3/8 e proceder para os cálculos. Esses cálculos eu ainda não mostrei porque eu vou fazer de forma progressiva. Eu não vou pular passos aqui e já mostrar as coisas lá da frente. Eu quero que as coisas sejam bem naturais pra gente. Ignore essa parte que eu coloquei aqui no canto, é uma parte que eu vou estar citando depois. Eu só anotei aqui para que eu não esquecesse de falar para vocês. Mas digamos que na prova você fale, não, mas eu quero saber quanto que dá esse 3/8, eu quero saber. Você pode fazer. Lembra que eu disse que 3/8 é a mesma coisa que 3 dividido por 8? Então, você pode fazer a divisão normal. 3 dividido por 8. 3 não divide por 8, então a gente faz o zero, acrescenta a vírgula e fica 30. Aí vai 3, 24, 6, 0, 7, 56, 4, 0, 5. Logo, 3/8 é 0,375. Logo, em qualquer lugar da prova que você vê 0,375, você pode trocar por 3/8 se você quiser. Se for te ajudar, você pode trocar, entendeu? Então, saber disso te ajuda, porque você não fica preso só no número e caso você não queira mexer com fração, você também não fica preso só na fração. Você sabe fazer essa transformação. Passar disso para isso eu vou estar explicando depois também, ok? Seguinte, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo resultado após fazer esse processo de divisão. Outra coisa que eu esqueci de citar quando eu fiz a divisão, se você ficou em dúvida sobre o que eu fiz aqui, a lista é muito importante para você, muito importante mesmo. Pega a lista de divisão e faça, porque isso aqui é um processo que você vai ter que fazer demais nas provas que você for fazer na sua vida. Algumas provas possuem calculadora, eles disponibilizam, mas normalmente essa calculadora, quando são disponibilizadas, que não é sempre, ela normalmente é uma calculadora que funciona a partir da luz solar e normalmente na sala não tem a luz necessária para você usar a calculadora. Então não dependa de calculadora mesmo que a prova forneça. Saiba fazer a conta na mão, porque é muito importante isso. Ok, frações equivalentes. As frações equivalentes, como eu disse, são frações que possuem o mesmo resultado. Então, por exemplo, se nós pegarmos 6/16, você vai ver que o resultado dessa divisão, se nós fizermos o processo igual nós fizemos aqui, vai dar exatamente 0,375. Porque, se você reparar, 3/8. Para 3 chegar em 6, nós multiplicamos por 2. 3 vezes 2 é 6. Para 8 chegar em 16, nós multiplicamos por 2 também. Então, 8 vezes 2 é 16. Então, as frações elas podem ser diferentes e, ao mesmo tempo, representar o mesmo número. Então, por exemplo, aqui, se nós falarmos que
Seis pessoas entre 16 pessoas é a mesma proporção de falar 3 pessoas em 8 pessoas. E aí, nisso, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque muitas vezes a questão vai ter um número grande, que eu vou mostrar para vocês depois, e a fração não vai refletir. Por exemplo, aqui era fácil, porque aqui falava 12 pessoas, 8, 4. Então você sabia que era 12 pessoas, mas não precisava ser 12 pessoas aqui. Por exemplo, se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo também por 2, ficaria, por exemplo, 16 sobre 24. 16 sobre 24 em uma questão é a mesma coisa que 8 sobre 12. Então você tem que saber que existem essas frações equivalentes, você tem que saber da existência delas, porque elas, na questão, elas são essenciais. Porque às vezes você acaba se confundindo, achando que é um número diferente, mas na verdade é o mesmo número, entendeu? Beleza, eu falei um pouco sobre as frações equivalentes, agora eu vou falar um pouco sobre um processo que ele é usado para, sempre nas questões, eles normalmente utilizam a forma mais simples da fração. O que significa a forma mais simples? A menor fração que representa aquela quantidade. Por exemplo, aqui, 8 sobre 12, existe uma forma mais simples do que 8 sobre 12 de representar aquele caso das mulheres e das pessoas, a proporção entre mulheres e pessoas. E aí, isso se chama, o processo que você usa para transformar essa fração na fração mais simples se chama simplificação. Ou seja, você simplifica para deixar ela mais simples. O que é o processo de simplificação? O processo de simplificação, você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número até que não exista mais número igual que divida o de cima e o de baixo. Vamos fazer com esse primeiro caso aqui, por exemplo. Nós temos o 8 sobre 12. O 8 e o 12, inicialmente eu vou falar uma coisa. Existem duas formas de você resolver essa questão. Uma delas é você ir dividindo por números pequenos que dividem os dois números, e a outra forma é você ir direto pelo MDC, que eu vou estar explicando também o que é. O MDC é o máximo divisor comum, só para adiantar vocês. Eu vou fazer a primeira forma que eu disse, que é você ir dividindo aos poucos. 8 e 12, um número assim de cara que você olha e fala, os dois são divisíveis por esse número. É o 2. Então, por exemplo, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Porém, o 4 e o 6 também são divisíveis por 2. Então, você vem aqui e vai. 2, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, e aí, beleza, chegamos no 2 terços. O 2 e o 3, eles não têm nenhum divisor comum, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a forma mais simples de representar 8 sobre 12. Então, na questão, em vez de ele falar que existem 8 mulheres em 12 pessoas, ele poderia falar, existem 2 terços de mulheres, entendeu? Então, você tem que saber que ele sempre vai passar na questão a forma mais simples de representar aquele caso. Ele nunca vai passar, por exemplo, 8 sobre 12, se ele estiver falando a fração que representa as mulheres no grupo. Eu citei antes que existia outra forma de você resolver, em vez de ir dividindo, que é a forma que você divide pelo MDC. O MDC, como eu disse também, é o máximo divisor comum. Analisando a palavra, máximo divisor comum. Então, por exemplo, vamos lá para o 8. Quais são os divisores do 8? Por exemplo, ele é divisível por 1, por 2, por 3 não é, por 4 ele é,
Por 5 não, por 6 não, por 7 não, e por 8 ele também é. Então o 8 ele tem esses divisores. O 12 ele tem o 1, 2, o 3, o 4, o 6 e ele mesmo, que é o 12. Então isso aqui, se você tem dúvida nesse processo que eu acabei de fazer, de novo, é muito importante que você saiba a tabuada de cor. Esse processo aqui é puramente tabuada e divisão, conhecimento numérico. Fazendo questões de multiplicação e divisão, isso aqui fica natural para você. Porque você sabe que o 12 ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 não, aí por 6 sim, 7 não, 8 não, 9 não, 10 não, 11 não e 12 sim. Aí a palavra máximo, divisor comum. Ou seja, divisor comum. Quais são os divisores comuns que eles têm? Eles têm o 1, o 2 e o 4. São os únicos que eles têm em comum. E é o máximo. Qual que é o máximo comum? É o 4. Então a gente divide os 2 por 4, que é o máximo divisor comum. Então a gente já sai de 8 sobre 12. E aí vai, 8 dividido por 4 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. O mesmo resultado. Então, se você tem dificuldade em achar os divisores, vai fazendo aos poucos. Vai dividindo por 2, por 3. E se você tem facilidade em achar os divisores, essa forma aqui, às vezes você nem precisa escrever. Às vezes, olhando o número, você já sabe. Então, ela se torna mais rápida se você praticar ela. Eu havia dito no início do vídeo que eu ia falar também sobre a adição de frações. Mas o vídeo acabou ficando mais extenso do que eu esperava. E aí eu vou deixar a adição de fração para o próximo vídeo. Aí talvez eu faça de adição e subtração se eu conseguir acelerar um pouco mais. Mas eu resolvi focar um pouco mais nessa parte inicial, porque a compreensão dela é crucial para o entendimento total da fração. Agora, finalizando, eu vou falar dessa questão aqui que eu deixei no canto, que é uma questão que eu separei para passar para vocês. Que é uma questão que só com o entendimento da base que eu passei hoje você já consegue resolver. Você não precisa saber fazer os cálculos, você só precisa saber o que é a fração. Vou ler ela. 104 alunos de um curso são destros. Se 1/9 dos alunos são canhotos, quantos estudantes tem no curso? Aqui, ele fez um processo inverso do que eu tinha dito para vocês no início. Porque eu disse que a fração era uma parte do todo. Só que dessa vez ele não te deu o todo. Ele falou as partes e ele quer que você descubra o todo. Vou te mostrar que essa questão ainda é bem simples. Por exemplo, ele te passou aqui. Só existem duas pessoas, é destro ou canhoto, não existe um terceiro. Ele não disse na questão que existe um terceiro grupo. Por exemplo, ele não falou que existe um ambidestro, ele não falou mais nada. Ele só disse que existe destro e canhoto. E ele falou que existem, eu vou escrever de novo porque aqui ficou pequeno. Ele falou que existem 104 destros. E ele falou que 1/9 dos alunos é canhoto. Então o que a gente pode tirar disso? 104 são destros, o resto é canhoto. Se o resto é 1/9, ou seja, a cada 9, 1 é canhoto. Isso aqui é o que você pode tirar. 1/9 dos alunos são canhotos. Se 1/9 dos alunos são canhotos, o resto é 8/9. Então 104 vão ser 8/9. Sabendo que 8/9 corresponde a 104 pessoas, a gente sabe que 8 partes são 104. Agora a gente precisa saber quanto vale uma parte. Então a gente vai fazer o seguinte, 104 são 8 partes. É só dividir. Então a gente tem 104 dividido por 8. Vai dar 1. 13. Então a gente tem que uma parte
é 13. Então a gente tem que nós temos 13 alunos canhotos. Logo, ele perguntou quantos alunos nós temos no total, somando destros e canhotos. É só somar 104 mais 13, que vai dar 117. Esse é o número de alunos que ele tem. Por enquanto, eu não vou mandar questões sobre esse assunto. Depois, quando eu der a parte de soma e subtração, aí eu vou dar questões que envolvem esse raciocínio aqui também. E quando vocês souberem soma e subtração, isso aqui vai ficar um pouco mais fácil, esse processo, se você achar um pouco complicado. Repita várias vezes, você vai ver que não é tão complicado assim, só parece mesmo. E é isso. Eu vou estar colocando aqui embaixo do vídeo, em algum lugar, eu vou anotar aqui, na verdade, o meu Instagram. Meu Instagram é IagoCF. Se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica, você pode mandar um direct lá no IagoCF que eu vou estar respondendo. Eu não prometo responder rápido porque eu sou um pouco ruim nessa questão de responder, mas eu prometo que eu vou responder algum dia em algum horário. Pode mandar também para o pessoal que está organizando o Instagram, onde estão sendo publicadas as notícias do Drive, etc. Que eles vão estar passando para mim também as questões. Então, vocês têm vários canais para poderem perguntar. A lista que eu vou mandar sobre soma, subtração, talvez multiplicação e divisão eu já vou mandar junto. Vai estar disponível no link, vai estar disponível no Drive. E lá também tem um formulário para vocês preencherem, que aí vai ter na descrição do vídeo um link para vocês acessarem ele. Lá também vai ter um lugar, se eu não me engano é nesse formulário, onde você vai poder dizer a parte da matemática que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, quando eu acabar a fração, eu vou dar preferência para os assuntos que vocês passarem lá. Então, vão mandando as coisas lá que eu vou passando para vocês por aqui. Então, obrigado a todos, obrigado pela atenção, espero muito ter ajudado. E se alguém tiver qualquer dúvida, é só mandar. Até mais, até o próximo vídeo.